que é sobre a transcrição de nascimento, casamento e óbito, que hoje obedecem à Resolução 155 do Conselho Nacional de Justiça. O que é essa transcrição, gente? Quando que eu faço uma transcrição? Transcrição, a etimologia da palavra é copiar. Transcrever é copiar ipsis literis. O que eu vou copiar? Eu vou copiar uma certidão de um registro que foi lavrado fisicamente fora do território nacional. Por que fisicamente? Porque não necessariamente foi uma autoridade estrangeira. Pode ser uma autoridade brasileira, mas não foi dentro do território nacional. Então, eu vou transcrever todo documento que tenha sido expedido fora do território nacional, que tenha a ver com o brasileiro e que seja documento de registro civil aqui no Brasil. Ou seja, documento que tenha a ver com nascimento, casamento e óbito, atos do Estado Civil de pelo menos um brasileiro. Então, o nascimento precisa ser de um brasileiro nato, o óbito precisa ser de uma pessoa brasileira que esteja no exercício da nacionalidade brasileira e o casamento tem que ter pelo menos um brasileiro, tá? Ou seja, um dos dois tem que ser brasileiro. Eu só transcrevo no livro E atos que são referentes a brasileiro, artigo 32 da Lei de Registros, tá? Eu posso transcrever documentos de duas origens diferentes, ou documentos que foram originados de uma autoridade estrangeira, ou seja, o registro civil de outro país, ou documentos que foram expedidos por cônsuls brasileiros, autoridades diplomáticas brasileiras que tenham jurisdição no local em que uma criança nasceu, quando é nascimento, em que houve a celebração do casamento, quando é casamento, em que ocorreu o óbito, se for óbito. Ou residência, porque nós consideramos isso. Tranquilo? Por que eu vou transcrever? Porque esses documentos, eles provam a ocorrência de nascimento, casamento e óbito fora do Brasil. Dentro do território nacional, para que esse Estado Civil surta efeito, eu preciso transcrever. É preciso ter uma certidão de registro civil para provar o Estado Civil de um brasileiro. Então, se é nascimento, casamento e óbito, fora do Brasil, ele prova o Estado Civil. Dentro do território nacional, só surte efeito esse Estado Civil após a transcrição. Quais são os requisitos para que eu possa copiar essa certidão? Veja só, não é transcrição do registro, é transcrição da certidão. Lembra que é a certidão que é apresentada? Se eu estou copiando, o que eu estou copiando? A certidão. É a transcrição de uma certidão referente a um registro que foi lavrado fora do Brasil, no estrangeiro, ou por autoridade brasileira, consular, ou por uma autoridade estrangeira. Então, quais são os requisitos para que essas certidões sejam transcritas aqui no Brasil? De forma bem resumida, né, em relação ao documento que é expedido pelo cônsul. Quando que eu tenho um documento de registro civil expedido por um cônsul, por uma autoridade consular brasileira lá fora? Nascimento, quando uma criança é filha de um pai ou ambos os pais que sejam brasileiros e que estejam fora do Brasil, a serviço do Brasil. O que significa estar a serviço do Brasil? Significa que ele está representando o Brasil diplomaticamente fora daqui. Não é o servidor público que está fazendo um intercâmbio. Não é alguém que esteja trabalhando lá numa multinacional com sede no Brasil. É alguém que esteja representando o Brasil diplomaticamente lá fora. É o nosso ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, que esteja nos Estados Unidos negociando qualquer coisa lá. Então, ele está, ou é o diplomata lá, o cônsul brasileiro nos Estados Unidos. Essas são as pessoas brasileiras que estão a serviço do Brasil fora do Brasil. Se, eventualmente, um desses tem filho lá, nasceu uma criança filha de uma dessas pessoas que estejam a serviço do Brasil, obrigatoriamente, essa criança é brasileira nata e a formalização desse nascimento é feito lá no consulado brasileiro diretamente. Esse registro tem que ser feito diretamente no consulado brasileiro. É claro, existem países que vão permitir que essa criança seja registrada lá, mas nós estamos falando de lei brasileira. Esse registro, obrigatoriamente, tem que ser feito no consulado brasileiro. E nós falamos que, independente da origem desse documento, se da autoridade brasileira ou estrangeira, chegou no Brasil, tem que transcrever, não tem?
Se é um documento expedido por nosso cônsul lá fora, ele vai estar de acordo com as nossas regras, com a lei brasileira, o registro foi feito lá. E ele vai estar no idioma nacional. Então, eu não preciso de nenhum requisito para que esse documento tenha validade no Brasil. Mas para que ele surta efeitos, aí eu estou falando de eficácia, eu preciso transcrever. Ele é válido, ou seja, essa nacionalidade brasileira ela pode ser provada com esse documento em qualquer lugar fora do Brasil. No Brasil, é necessário que se transcreva para surtir efeitos. Vale, mas não surte efeitos enquanto não transcrever. Tranquilo? Dentro do nascimento, esse é o critério sanguíneo, ou seja, nasceu fora do Brasil, mas tem a ligação com o brasileiro em função do sangue, é brasileiro nato. Fora disso, e se a pessoa estiver fora do Brasil, mas não estiver a serviço do Brasil? É um turista que foi passear e lá o neném nasceu. Pode ser brasileiro nato e pode não ser. Quando que ele será? Primeira situação, ele registrou diretamente essa criança no consulado brasileiro, igual quem estava a serviço do Brasil, aí é idêntico. Vem para o Brasil e transcreve. Agora, se não registrou no consulado brasileiro primeiro, registrou lá no registro civil do lugar de nascimento, mas depois desse registro no local, registrou também no consulado brasileiro, é possível? Sim, e é o mais comum. Registra lá, de repente, para garantir uma cidadania nesse lugar ou coisa assim, mas registra também no consulado brasileiro. Certidão do consulado, tudo igual. Basta transcrever aqui no Brasil, surte efeitos. Tá ok? Mas, se ao invés dos pais apresentarem a certidão do consulado brasileiro, referente a essa mesma criança, filhos de brasileiros que não estão a serviço do Brasil, apresentarem a certidão do registro civil estrangeiro. Nessa situação, eu tenho que fazer qualquer coisa antes, ou seja, esse documento é válido, independente de qualquer coisa, como é a certidão do consulado brasileiro? Não, porque é um documento de origem estrangeira. Esse é um documento da autoridade estrangeira. Nós não sabemos quais são os requisitos de validade, nós não sabemos ainda se esse é o documento que realmente é o similar ao nosso registro de nascimento, casamento e óbito. Como que a gente sabe isso, gente? Quem que é a pessoa que sabe do nosso ordenamento jurídico, que sabe do ordenamento jurídico de onde ele tem jurisdição? O nosso cônsul, o nosso diplomata. Tá? Então, nós temos pela lei, vou entrar em apostilamento em 2 minutos. Pela lei, exige-se que o documento de origem estrangeira, documento público, que são as certidões de registro de origem estrangeira, eles precisam passar pela legalização que é feita pelo cônsul brasileiro. E ele vai dizer o seguinte, ele é uma autoridade que conhece os 2 ordenamentos jurídicos. O que significa? Quando ele coloca lá a etiqueta de legalização e assina, ele está dizendo, apesar de não estar escrito, qual que é a finalidade de legalizar. Ele está dizendo que esse documento aqui é o similar da nossa certidão de nascimento. Lá naquele país, quem expede esse tipo de documento realmente é essa entidade que está aqui nesse documento. Quem é a autoridade que responde por essa entidade realmente é essa pessoa que está aqui assinando e que essa pessoa realmente representa essa entidade e que essa assinatura é dessa pessoa. Vamos trazer aqui para o Brasil, se fosse o contrário, né? Se fosse um cônsul alemão aqui no Brasil, o que o cônsul ia falar? Ele ia falar, olha, no Brasil, certidão de nascimento, quem expede é o cartório de registro civil. O cartório de registro civil tem como representante o oficial de registro civil. A Márcia Fidelis Lima é oficial de registro civil. E essa assinatura é da Márcia. Tá? Então, isso é legalizar. E isso é feito pelo cônsul brasileiro no local do nascimento, gente. Que tem a jurisdição no local em que foi expedido esse documento. Tranquilo? Então, só que hoje nós temos, vamos parar na legalização para a gente fazer um paralelo com o apostilamento. Hoje nós somos signatários da apostila da AIA. O que isso significa? A apostila da AIA tem vários dispositivos e um deles foi facilitar a legalização, porque, por exemplo, nessa situação que eu falei para vocês da legalização, se os pais nem sabiam disso, vieram para o Brasil, eles precisavam ou voltar ou pedir alguém para ir no consulado, e às vezes o país inteiro só tem um consulado totalmente longe de onde foi expedido o documento. Muito difícil. Então, o que foi feito para facilitar?
o apostilamento veio para facilitar esse ato, essa forma que é feita para legalizar o documento. Ou seja, o apostilamento tem a mesma finalidade, tudo isso que eu falei, de falar que essa certidão é da entidade e assinatura, ou seja, é a mesma finalidade. Porém, ele é feito por autoridade diferente e ele é formalmente diferente, com o mesmo objetivo. Como que foi facilitado?